Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 22 de fevereiro de 2021, são 22 horas e 53 minutos. Lição 11. Compromissados com a evangelização. Começando pelo nosso questionário, resposta número 1. Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, bem e angelia, que significa mensagem, notícia, novas. Resposta número 2. Porque não existe salvação sem Jesus. O campo é o mundo e isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Resposta número 3. Jesus morreu por todos os pecadores. Resposta número 4. É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Resposta número 5. O trabalho do missionário é a evangelização entre as pessoas de cultura diferente da nossa. Texto áureo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, aos Romanos capítulo 1, versículo 16. Verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Quando vemos a questão da evangelização, nós precisamos compreender que conhecer Jesus é um privilégio e fazer outras pessoas o conhecer é uma responsabilidade. E por isso nós somos servos da evangelização. Nós, no caso, servo de todos, para levar a evangelização a todos. Nós precisamos levar a evangelização. A evangelização é o oxigênio da igreja. Por que é o oxigênio? Porque uma vez que uma igreja não evangeliza, não tem compromisso com a evangelização, com um determinado tempo, certamente aqueles cristãos daquela igreja começarão a partir para a eternidade, outros irão para outro estado, para outra nação, outros, por alguma razão ou outra, sairá da igreja para ir para uma outra denominação, e até mesmo aquelas pessoas que se afastam da fé. Então, se uma igreja não tem um compromisso com a evangelização, essa igreja um dia ela vai morrer. Por quê? Porque as pessoas vão saindo. Como não tem uma evangelização, não há pessoas novas chegando. Então a evangelização ela dá o oxigênio para a igreja. A igreja que não evangeliza, ela é uma igreja morta. E ainda que essa igreja, ninguém saia dessa igreja, ela acaba ficando morta espiritualmente. Por quê? Porque é uma igreja que só vai contar de passado, só vai viver do passado. Que no passado acontecia isso, que no passado acontecia aquilo, que o Senhor fazia isso, que o Senhor fazia aquilo. Mas não tem algo novo, uma experiência nova. Por quê? Simples, porque não evangeliza. A igreja precisa evangelizar. Assim, o oxigênio da igreja, a igreja torna-se uma igreja histórica. Ela tem uma história, sempre uma história nova, edificante para contar de salvação de almas. Introdução. O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Com isso, nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. A obra missionária na esfera cristã, ela é, como eu já falei, o oxigênio da igreja. É ela que mantém a igreja viva. E a igreja ela é a única agência que o Senhor deu autoridade para fazer este trabalho. Existe uma questão no 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, que fala que os anjos desejavam observar o Evangelho, e algumas pessoas acreditam que os anjos queriam pregar o Evangelho. Isso não é verdade, é um entendimento equivocado. Os anjos não queriam e não querem pregar o Evangelho, eles apenas queriam compreender as questões do Evangelho. E digo isso porque muitas pessoas, com base nisso, alguns líderes, pastores, até bem intencionados, sinceros, não fazem de má fé. Eles acreditam que os anjos queriam evangelizar e
O Senhor Jesus deu essa autoridade para nós e muitos de nós não queremos fazer essa evangelização. O pastor quer dizer que nós estamos deixando de fazer algo que o Senhor nos outorgou fazer e impediu que os anjos fizessem. Como eu já disse, o ensinamento é equivocado, apesar de ser sincero, né? O pastor não faz isso mal intencionado, pelo menos eu acredito que a maioria não faça mal intencionado, até porque a evangelização não é uma má intenção, é um ponto crucial da igreja, a evangelização. Nós precisamos continuar evangelizando para que a igreja cresça aqui na terra e, consequentemente, o reino dos céus também cresçam nas mansões celestiais na eternidade. A evangelização como prioridade. O Evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Vida para os que recebem a Jesus como seu Salvador e morte aos que o rejeitam. A divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Cada um de nós, criança, adolescente, jovem, adulto, idosos, todos nós, a igreja, o conjunto, toda a igreja, precisamos estar envolvidos com a obra missionária. Tanto faz ou você orando pelos missionários, ou você contribuindo com os missionários de uma forma financeira, ou você sendo um missionário, você indo a campo. Estas são as três principais formas de evangelização. O importante é que você pega uma dessas partes, pegue a firme numa dessas três partes e faça a obra missionária. O Evangelho. Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, bem, e angelia, que significa mensagem, notícias novas. Assim, a palavra euangelion quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Bem, muitas pessoas pregam um evangelho de qualquer maneira. É um evangelho sem doutrina, um evangelho... E aqui eu digo doutrina e não costume. Costume é algo criado pelo homem. Doutrina, ela é bíblica, algo que se extrai da palavra. Então veja que algumas pessoas querem levar o evangelho que não é bíblico, que não tem uma teologia bíblica sadia. Querem levar de qualquer maneira e por conta disso eles querem obter alguma vantagem financeira ou algum tipo de favor por isso. Na verdade, nós que estamos levando o Evangelho, somos nós que levamos a mensagem do amor de Deus a todas as pessoas. Somos nós que levamos a boa notícia, as boas novas de salvação, a boa notícia de que a pessoa pode ser livre do inferno, a boa notícia de que ela pode ter uma vida completamente transformada e restaurada pelo Senhor. Então somos nós. Isso é o ponto do Evangelho. E precisamos fazer isso com responsabilidade, é claro, mas também com amor. Ter o prazer de levar a palavra. A evangelização ela é feita tanto pela fé quanto pelo amor. O interesse de levar uma boa notícia. É como se você estivesse libertando, como se estivesse não, a ideia é essa mesmo. É você libertar aquela pessoa que está presa a um pecado ou a um sistema religioso, independente de qual sistema religioso seja. O importante é que nós levamos a evangelização de uma forma genuína, bíblica, genuinamente bíblica, para que as pessoas sejam salvas na pessoa de Jesus, o único Salvador do mundo. O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas estão perecendo por falta de perdão? Casamentos estão se acabando por falta de perdão, famílias estão se deteriorando por falta de perdão, amigos, amizades estão se desfazendo por falta de perdão. Tem sempre aquela máxima, existe uma frase de muitos e muitos anos que perdura até hoje e infelizmente, pelo que eu vejo, vai continuar perdurando, que é a seguinte: eu não vou me rebaixar para ela, no intuito de dizer que a outra pessoa é inferior a nós. A Bíblia diz que todos nós somos iguais
E a Bíblia diz mais, quando alguém errar com você, vai você e pede perdão. Olha que situação. Então veja que muitas das vezes as pessoas não estão se perdoando, não estão perdoando a outrem. Há casos, e são muitos, de pessoas que erraram, e errar faz parte da vida. São pessoas que às vezes erraram por uma circunstância ou outra e ela não se perdoa. Claro, às vezes é um erro grandioso, mas se o Senhor Jesus te perdoa, por que você não quer se perdoar? Você precisa se perdoar também. Então veja que você se perdoa e perdoa ao próximo. A ideia do Salvador, que é o nosso Senhor Jesus, é de perdoar. Você lembra a mulher que foi pega no ato de adultério? Jesus a perdoou. Então veja que muitos queriam apedrejá-la, justamente porque para cumprir a lei, mas o Senhor Jesus, tranquilo, com toda a autoridade que possuía, disse o quê? Aquele que não tiver pecado seja o primeiro a tirar uma pedra. E foi saindo todos até que ficaram somente Jesus e ela. Ela deve ter pensado no seu coração: este homem é perfeito, ele não errou, certamente os outros não me crucificaram, não me apedrejaram, mas esse aí certamente vai me apedrejar, porque ele tem autoridade para isso. E Jesus disse para ela: vai, não peques mais. Veja que o Senhor Jesus, apesar de ter toda a autoridade, se fosse o caso, para apedrejá-la, o Senhor perdoou. E quanto de nós, por situações parecidas como esta, e até menores do que esta, muito menores do que esta, nós não perdoamos, querendo levar uma situação a ferro e fogo. Não é a questão de passar a mão na cabeça, ou levar as coisas a ferro e fogo, é ser moderado. Então, numa situação de perdão, independente da parte que está errada, nós precisamos pedir perdão. Como dizia o meu saudoso pastor, é ganhar perdendo, né? Ou perder ganhando, né? Perder ganhando. A expressão certa é essa, é perder ganhando. Isso porque quando você faz alguma coisa aparentemente que você está perdendo, é algo, principalmente na questão do perdão. Você pede perdão à pessoa mesmo sabendo que a pessoa está errada com você. Então você aparentemente está perdendo, mas na verdade você está ganhando o seu irmão. Uma agência legítima. É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Qual é a meta? A meta é a evangelização. E quem precisa estar envolvida nesta meta? Toda a igreja. Muitas pessoas pensam que não vou fazer porque isso é coisa do pastor, para a junta de missões. É claro que a junta de missões, eles têm um trabalho mais específico na evangelização, eles são mais específicos, mas isso não é tarefa somente deles, é de todos nós. Todos nós devemos estar envolvidos com prazer na evangelização, evangelizar, levar a palavra ao amor de Cristo, até porque nós somos um alvo alcançado por missões. Síntese do tópico 1. O Evangelho é uma questão de vida e morte, por isso a evangelização é uma prioridade, então leve a vida. Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. A nossa teologia. A nossa teologia é original e estritamente bíblica, é um dos legados deixados por nossos pioneiros. Veja que muitas das vezes as pessoas falam da questão bíblica, qual é a igreja boa? Outros dizem, não, essa igreja aqui não é muito boa para mim. Mas qual é a igreja boa para você? Qual é a igreja ideal para você? Bom, uma igreja ideal para você e para mim é uma igreja bíblica. É uma igreja que tem uma teologia bíblica, que esteja unicamente pautada na palavra do Senhor, esteja compromissada com a palavra. E nós precisamos compreender também que a palavra ela vai sempre dizer contra nós. Nós somos moldados pela palavra. A palavra ela vai nos moldando, vai nos mostrando nos pontos que estamos errados e nós vamos assim tentando nos acertar. Há até quem diga que se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque senão você vai deixá-la imperfeita. Por que Jesus morreu? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões teológicas sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre duas interpretações das Escrituras.
Expiação limitada e expiação ilimitada. Vamos ver a diferença. Expiação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas antes da fundação do mundo, que vai entrar na questão do calvinismo e arminianismo. Bom, a propósito, você é arminiano ou você é calvinista? Vamos lá. Aqui é uma ideia arminiana. É claro, existem outros pontos, né, nessa questão do arminiano, mas não vamos aqui entrar em detalhe, mas é só para você saber a ramificação, a que grupo pertence. É uma questão assim, eles acreditam nessa expiação limitada que Deus, ele não tinha nenhuma obrigação de salvar ninguém, mas pelo fato de Deus ser misericordioso, ele escolheu algumas pessoas para ser salvas. Isso quer dizer na prática que não importa o que uma pessoa faz, se Deus já predestinou a salvação, ela vai ser salva. E da mesma forma, da mesma sorte, não importa o que uma pessoa faça ou deixe de fazer. Se ela está predestinada a ir ao inferno, ela irá para o inferno. O que é uma questão diferente, é uma teologia diferente das principais Assembleias de Deus no Brasil. Talvez alguma que enquadre-se aqui, mas não é o nosso caso. A grande massa esmagadora das igrejas evangélicas das Assembleias de Deus no Brasil pensa diferente, e até outras denominações também pensam diferentes. A nossa ideia, a nossa questão aqui é uma expiação ilimitada. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, e esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. Esse aqui é o nosso ponto de pensamento. A Assembleia de Deus, principalmente, que é o nosso caso, né? Ela acredita que, como diz João 3,16, que todo aquele que crê em Cristo será salvo. Então ninguém é destinado ao céu ou ao inferno, ou predestinado de ir para o céu ou para o inferno. É todo aquele que crê no Senhor Jesus, este será salvo. Até porque, se nós observarmos um pouco a dinâmica, também não vou entrar aqui em detalhe, mas parece não fazer sentido um Deus criar os seus filhos, né, no caso nós, né, na verdade aqui é mais uma questão de criatura, porque filho é só aquele que recebe Jesus como Salvador, mas parece ser estranho a ideia de que Deus criou o mundo, criou o homem e criou o homem para a maioria se perder. Parece não fazer muito sentido, não é? Então a ideia da Assembleia de Deus, principalmente, mais uma vez volto a dizer, nosso pensamento é que não somente a Igreja Assembleia de Deus, mas outras igrejas também têm o mesmo pensamento de que João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui há uma questão de que, sim, como diz Efésios 2, 8 e 9, a salvação não é mérito nosso, é dom de Deus. E como é que alguém alcança essa salvação? Pela graça, mediante a fé em Cristo. Portanto, aqui a questão, todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. Síntese do tópico 2. A expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que evangelismo e missões são tarefas precípuas da Igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária, registra as missões por todos os ângulos e mostra todas as possíveis atividades de um missionário. Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo, a obra da evangelização e as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Há até quem sugere, não são poucas as pessoas, há muitas pessoas que sugerem que o livro de Atos deveria se chamar Atos do Espírito Santo, devido à sua forte influência no livro.
Nós vemos que o Espírito Santo ele atua de forma extraordinária no livro de Atos. Não que ele não atue nos outros, mas que em Atos ele fica muito mais evidente. Evangelização é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. É o que Jesus fez e nos mandou que fizéssemos também. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada das obras sociais. Essas coisas são características da autêntica igreja cristã. Veja que aqui Jesus ele nos ensinou a fazer uma questão da evangelização, de falar da salvação. Nós precisamos levar a salvação às pessoas mediante a nossa palavra e também as nossas ações. Isso quer dizer que não basta somente nós falarmos do amor do Senhor, mas nós precisamos também viver este amor. Nós precisamos praticar este amor. Precisamos vivenciar a palavra e as ações. Precisamos fazer com ousadia, mas também com amor e com a questão da ação. E principalmente em questões de ações sociais. A igreja também ela é muito forte na questão social, ou seja, quando vai fazer uma obra de evangelização, também faça um trabalho social de, por exemplo, corte de cabelo, por exemplo, de algumas consultas com advogados, e tudo de forma gratuita. Isso, claro, é uma forma de evangelizar com mais firmeza. Isso dá mais uma autenticidade à igreja, porque muitas das vezes as pessoas têm uma ideia errada de que a igreja só quer saber de dinheiro. E infelizmente há alguns ministérios que realmente, eu digo da Assembleia de Deus, que realmente têm um pensamento errado, equivocado desse ponto, que acredita que a igreja precisa ter dinheiro e tem prioridades erradas. A igreja necessita sim da questão financeira, mas nossa prioridade precisa e tem que ser almas para o reino do Senhor. É claro, é importante nós termos bons templos, por exemplo, com ar-condicionado, por exemplo, é bom, claro que é bom. Entretanto, não adianta nós termos um templo bonito, com ar-condicionado, bem elaborado, mas não ter amor pelas almas. Não ter amor. Então, de nada vai valer. Então, veja que e com essa da questão da obra social, quando você leva a palavra do Senhor e leva também a uma pessoa, por exemplo, que está desempregada, por exemplo, está necessitada, tem crianças em casa, você leva, por exemplo, uma cesta básica, isso fortalece a igreja, fortalece o evangelho. Por quê? Porque a pessoa vai pensar, ele trouxe aqui uma palavra que o Senhor Jesus vai alimentar a minha alma, mas também trouxe aqui para mim, para minha família, uma cesta básica para eu alimentar a minha esposa e os meus filhos. Isso fortalece a igreja. E é o trabalho da igreja. Veja que Jesus, por exemplo, multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão que estava com ele. Nós precisamos, como exemplo, fazer também da mesma forma. É claro que a igreja não vai alimentar pessoas que não querem saber de nada, estão numa vida perdida e não querem saber de Jesus, não tem nenhum foco na vida. Em outras palavras, você não vai, por exemplo, dar dinheiro, por exemplo, a uma pessoa que não quer saber de trabalho. Então você vê que existe uma moderação, a gente precisa ter coerência. Uma coisa é uma pessoa, um chefe de família está desempregado por razões da vida. Uma outra questão, uma outra razão, outro lado da balança é uma pessoa não querer saber de trabalho. Então veja que há uma questão diferente, nós precisamos ter discernimento dessas coisas. As missões. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria cultura. Veja que sim, o Evangelho ele é universal, ele é o mundo inteiro, ele engloba todo o planeta, todo o mundo. Entretanto, a nossa ideia, a ideia do Evangelho não é mudar as culturas dos países, das nações e deixá-la
todas elas de uma forma só. Não, a gente não tem essa pretensão. A nossa pretensão é levar o amor do Senhor pelas almas. Veja que naquele grande dia, nós, ou até mesmo nos dias atuais, vemos que pessoas de etnias, de países, glorificam e exaltam a Deus de forma genuína, sincera e completamente diferente. É diferente uma pessoa que, por exemplo, que está na Argentina, glorifica a Deus, é diferente daquela pessoa que está na África ou talvez na Tailândia. São costumes diferentes, ou na Romênia, ou mesmo na Escócia. Então são pessoas que são sinceras, estão diante do Senhor, louvando a Deus com sinceridade, de todo o coração, mas de forma diferente. E nós precisamos respeitar essas diferenças. O desafio hoje: Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria e depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então veja que aqui nós temos um evangelho que pega toda a terra. Nós precisamos pregar, a gente prega tanto onde nós moramos, como em outra cidade, ou um outro estado, ou um outro país, dependendo da nossa oportunidade. Importa é que nós levemos a palavra com sinceridade, com honestidade e, claro, com amor no coração. Síntese do tópico 3. A evangelização local e transcultural é a tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Conclusão. A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Veja que a cada dia que passa nós temos formas diferentes de pregar o Evangelho. Nós podemos podemos fazer uma questão de uma rede de rádio, por exemplo, ou de televisão, ou mesmo a internet, e usar os meios de comunicação para levar o Evangelho a todas as nações. O importante é que nós venhamos a fazer. E veja que isso não é de agora. Desde os tempos de Jesus, a igreja está levando o Evangelho de Cristo e vai continuar levando essa mensagem de amor, o que faz de nós evangélicos, cristãos, do jeito que você quiser entender, crentes, do jeito que você quiser entender, a maior religião do mundo. Então veja que, tanto em questões de adeptos, como questão da verdade, nós falamos da palavra, nós falamos da verdade. Existem centenas de religiões por aí, e aqui eu não vou falar aqui no ponto aqui de religião A ou religião B, não é essa, a proposta minha aqui não é essa, mas nós precisamos ter no nosso coração que nós falamos da verdade do Senhor, que nós falamos da palavra, que a palavra do Senhor ela é a verdade, é a palavra do Senhor que alcança as pessoas, mas que nós venhamos também levar a palavra e, se for o caso da necessidade, levar também uma cesta básica ou um remédio para alguém que está necessitado. O importante é que nós venhamos a evangelização, evangelizar e ter uma ação, para que assim o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja exaltado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!